Hoje nós vamos falar sobre tirando as máscaras, vamos falar sobre eu resolvo tirar essas máscaras, mas só com a graça de Deus, né? Vamos à oração antes do texto, eu já vou orar antes da gente ler, mas já deixa aberto aí na página, na Bíblia, é o texto de Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 17, a gente vai ler do 17 ao 24. Romanos 2, Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao 24. Amém. Deixa aberto. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus pela sua direção, iluminação do Espírito Santo, para podermos entender o texto. Pai eterno, glórias ao teu maravilhoso nome, o Senhor é digno desde a manhã até a noite, que o teu nome seja glorificado. É digno do Senhor de receber louvor. O Senhor é Deus, Senhor Deus, de receber os mais altos louvores, a nossa gratidão e a nossa adoração. O teu nome seja santificado, o seu nome seja engrandecido, que o Senhor ajude o teu povo uma vez mais nesta manhã e a todo o povo que se reúne, Senhor Deus, em torno dessa palavra neste domingo. Todos os pastores que ministram a tua palavra, Senhor Deus, nós lhe pedimos a tua graça, por cada sacerdote também que tem ministrado em suas casas, em seus lares. Que o Senhor levante um povo firme, forte, autêntico, limpo, Senhor Jesus Cristo, sem máscaras, para a glória e o louvor do teu nome. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode deixar já projetado, por favor. E vamos ler o texto aqui, que está em Romanos capítulo 2, versículo 17, que na minha versão diz assim: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que é guias de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo da lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dize que não se deve cometer adultério, e cometes? Abomina os ídolos e lhe rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Para a gente ser introduzido nesse texto, é necessário que a gente volte um pouquinho atrás. Paulo está falando com os judeus aqui. Ele veio falando com gentios e evolui para falar com judeus, para falar da universalidade do pecado. Todos pecaram, que vai ser a conclusão dele, e carecem da glória de Deus. Mas os judeus tinham algo extraordinário, e isso era o problema que estava acontecendo, que Paulo estava tratando aqui nesse versículo. Deus se revelou a Abraão. Deus se revelou a um povo em particular. Deu o privilégio de se mostrar de forma especial a um povo. E esse povo começou por Abraão, de uma forma mais explícita, iniciou uma aliança com esse Abraão. E depois, evoluindo, ele veio e revelou-se a Moisés, com normas, preceitos, mandamentos. No Monte Sinai, ele se mostrou a esse povo de forma inequívoca, em cima do monte, eu sou Deus. E falou para este povo diretamente, dando os 10 mandamentos com o próprio dedo. E todo esse povo individual ia recebendo tudo isso. Ele revelou para Israel, através de um sistema de sacrifícios, através de um sistema de templo, todo o projeto que ele tinha para o mundo de restauração. Então esse povo foi privilegiado, recebeu muitos privilégios, o povo de Israel. Esses privilégios serviram muitas vezes de pedra de tropeço para o povo de Israel. Eles receberam isso como sombras. Não era um fim em si mesmo. O sacrifício, quando se oferecia um cordeiro, quando se ia para o templo, quando via o sacerdote, não era um fim em si mesmo. Não era que ia acabar ali. Aquilo tudo era sombra para apontar para algo maior que viria depois. Para Jesus Cristo. Todo o sistema de sacrifício,
Todos os mandamentos apontavam para aquele que era santo, o mediador, o Messias. Abraão ouviu sobre isso, ouviu sobre a promessa, e ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Então Israel estava sendo ensinado a olhar para algo maior que viria lá na frente, através daqueles privilégios que ele estava recebendo naquele tempo. Com o passar do tempo, eles tornaram o sistema, as leis, maiores do que o propósito. Eles começaram a idolatrar os sacrifícios, começaram a idolatrar os sábados, começaram a idolatrar todo o sistema religioso na qual eles se entendiam inseridos. Eles não entenderam o propósito de que tudo aquilo era para que eles fossem luz para as nações, para que eles fossem sal na terra, para que eles, vendo os privilégios, aquilo fosse humilhando cada vez mais eles. Quando eles viam Deus se revelando, eles se sentissem, meu Deus, quanto privilégio nós temos, quanta coisa boa nós temos. E nós temos que ser graciosos, porque muitos não estão provando o que nós estamos provando. E eles deveriam, então, ser graciosos, misericordiosos. Mas o que aquilo tornou foi um pessoal soberbo, que não se mistura, que nós somos totalmente diferentes desse mundo. E era uma das coisas que eles eram acusados naquele tempo também. Então, os privilégios se tornaram em soberba. Em vez de trazer humildade, trouxe soberba. Eles acharam que era melhor do que os outros. Eles não entenderam. E até muitos sabinos naquela época achavam que, por ser judeu, muitos sabinos ensinavam que jamais um filho de Abraão poderia ir para o inferno. Essa é uma concepção dele. Nós somos tão privilegiados que é impossível pensar que um judeu possa ir para o inferno. Eles pensavam que o fato deles receber tantos privilégios assim os faziam mais especial do que os outros e que Deus ia ter 2 pesos e 2 medidas na hora do julgamento. Quando a gente for no julgamento, a gente não vai ser julgado como qualquer um, porque olha os privilégios, para quem Deus se manifestou, para quem foi dado os 10 mandamentos, quem é que tem Abraão em sua linhagem? Quem que tem Moisés como profeta de uma nação? Quem é que tem esse povo? Nós, os israelitas, temos. Então a gente é totalmente diferente do resto do mundo. Eles ficaram soberbos. Eles não ficaram humildes. Eles não entenderam o propósito. E aí, algumas máscaras vêm, mas vamos dar uma olhada nesses privilégios. O texto vai falar de alguns privilégios. Eu listei 8 aqui, dá para você dividir de outras formas, talvez você chegue até em 10. Mas alguns dos privilégios que nós citamos aqui, os privilégios dos judeus eram, ele se dizia, quando começa aqui no versículo 2, ele fala assim, se porém tu... Ele está usando um recurso aqui, que ele imagina, no começo do texto, no versículo 17, ele imagina como se ele estivesse falando com alguém cara a cara. Para o argumento ficar ainda mais forte, ele personifica o judeu. Ele estava falando com alguém naquele momento? Não. Ele estava ditando essa carta para um escriba, para um escritor, e aí ele imagina, para ficar mais forte o argumento, ele falou, se tu, porém, ele imagina um judeu na frente dele. Se tu, porém, que tem por sobrenome judeu, o judeu, até hoje... Até na Segunda Guerra Mundial, Hitler falou para bordar na roupa deles, na manga direita, uma estrela de Davi, amarela, para se eles se identificassem como judeus, para que eles pudessem, os nazistas, localizarem mais rápido os judeus, porque eles eram antissemitas, né? E aí punir o povo judeu. Um deles, falando que se tivesse oportunidade, eu li sobre alguns relatos deles, ele falou assim, está escrito assim, judeu, ele ia escrever com muito orgulho. Né? O judeu tem um orgulho, ele sabe de onde ele veio, ele sabe o que ele recebeu de Deus, ele sabe que ele é um povo diferente, que ele recebeu realmente muitos privilégios. Um deles era por sobrenome judeu. Se talvez um judeu fosse se apresentar e falar assim, prazer, meu nome é Pedro, o judeu. Eu tenho esse privilégio de ser chamado como judeu. Outra coisa, no versículo 17 ainda, ele vai falar assim, e repousas na lei. O problema aqui já é de uma parte negativa. Ele falou assim, pelo fato da lei estar do nosso lado, a lei ter sido revelada para nós, ele simplesmente ficava confortável. E eu quero muito que você entenda, até para você me ajudar, para a gente tornar uma aplicação simultânea, que você veja isso, quando eu estiver falando dos judeus, que você imaginasse que você estava falando com um cristão. Muitas vezes, a gente se orgulha de ser chamado como cristão, ou ser chamado como evangélico.
Muitas vezes a gente acha que isso nos faz totalmente diferente de todas as outras pessoas. Então, faça esse tipo de aplicação, conforme eu for falando dos judeus aqui, você olhe para você e fala assim, nós pensamos muitas vezes assim também. Então, repousas na lei. Ele olhava para a lei e falava assim, nós temos essa proteção, a lei de Deus está do nosso lado. Muitas vezes a gente olha e fala assim, então vou repousar, eu posso fazer o que eu quiser, posso tomar a atitude que eu quiser, porque eu estou do lado do Evangelho. Então, eu estou repousando nisso. Veja que é do lado negativo. Conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes, versículo 18. Por ter a lei de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado agora. Eu consigo provar do que Deus falou para mim, o que é excelente e o que não é excelente. O povo judeu tem esse privilégio de saber, através da lei revelada, a revelação especial de Deus. Deus deixou muito claro até o que eles deveriam comer e o que não deveriam comer. Onde deveriam ir e aonde não deveriam ir. Então eles sabiam aprovar as coisas excelentes e conhecer qual era a vontade de Deus. Eles não precisavam ficar adivinhando qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está aqui. Muitas vezes a gente tenta ficar procurando qual que será a vontade de Deus. Ela está aqui. O judeu sabia disso. Está na palavra dele. Então ele conhece a vontade de Deus. Ele é instruído na lei. O judeu ele começa a aprender desde muito cedo. Os pais inserem os seus filhos no conhecimento da Torá, no conhecimento do Antigo Testamento, desde muito cedo, são instruídos na lei de Deus. Então eles também tinham esses privilégios de serem instruídos sobre a vontade, a preciosa vontade e revelação de Deus. Eles entendiam que serem guias de cegos. E é interessante aqui no versículo 19, na minha versão está assim, que estás persuadido que é guias de cego. O judeu, ele sabe, por isso que é muita soberba, ele sabe que ele tem a luz para os cegos. Ele sabe que aqui contém a verdade de Deus. Que a lei de Deus é a verdade e a única verdade. E ele entende que toda a humanidade está cega sem essa luz aqui. E ele fala assim, a gente é guia de cego, o mundo inteiro está cego. E cristão, lembra disso, aplique para você. Nós temos a luz. A luz é o Evangelho. As pessoas realmente estão cegas. Nós podemos se tornar guias de cego. O problema foi a atitude que os judeus têm aqui, e muitas vezes é a atitude nossa que nos prejudica também. Todos aqueles que se encontram em trevas. Ele é instrutor dos ignorantes, porque qualquer pessoa que não conhece a verdade de Deus, o princípio da sabedoria está no temor a Deus. Então qualquer pessoa que não conhece a verdadeira revelação e a vontade de Deus é um ignorante. Eles entendiam isso. Eles se gloriavam naquela glória ainda positiva de falar, realmente nós temos o privilégio de não sermos ignorantes a respeito de Deus. Não é um privilégio isso? Você e a mim saber quem Deus é, saber que Ele é santo, como nós cantamos aqui, é um privilégio. Nós não somos ignorantes a esse respeito. Mestre de crianças, não só da criancinha, mas todo mundo se torna criança, porque até fala que um jovem que conhece a palavra de Deus, ele pode instruir idosos. Porque aqui reside a verdadeira sabedoria. Então todo mundo se torna criança se não tiver respaldado sobre a palavra de Deus. Tendo a forma da sabedoria e da verdade. Tendo a lei a forma da sabedoria e da verdade. Eles sabem que a lei de Deus tem verdadeiramente sabedoria e a verdade. Só que o que isso trouxe? A primeira máscara, a máscara da soberba. Os judeus, em vez de serem humilhados por todos esses privilégios, porque quem é digno de receber alguma coisa de Deus? Ou você ainda se gloria, você ainda é orgulhoso e soberbo pelo fato de ser alcançado pelo Evangelho. A gente se acha melhor do que quem? Muitas vezes nós usamos a máscara da soberba. Muitas vezes nós somos acusados lá fora de sermos, esse povo se acha santo demais. Só eles se acham certos demais. Por causa muitas vezes, da nossa soberba. Isso era para ter recebido com humildade esses privilégios, mas se tornaram motivos de soberba para eles. E é isso que Paulo está falando. Quando ele vai, antes de chegar na conclusão do versículo 21, ele fala assim, você tem todas estas listas de privilégio. Você sabe que você tem por sobrenome judeu. Você sabe que você tem todos os privilégios que Deus tem dado durante todo o tempo em Israel. Você se diz isso, só que você tem se tornado soberbo. E aí, quando ele vai chegar aqui no versículo 21. Depois de ele passar por essa lista, ele fala, tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo?
Paulo, depois de ter dado a lista de privilégios, e nós temos muitos privilégios, você e eu, meu irmão cristão, muitos privilégios, ele fala assim: você que fica ensinando que os outros não podem fazer as coisas, você mesmo faz. Isso se chama hipocrisia, judeu, cristão. Isso é hipocrisia. Ensina que os outros não devem fazer, porque você não ensina a ti mesmo. Essa é uma segunda máscara que muitas vezes nós colocamos. Nós sabemos as coisas excelentes que Deus quer. Nós sabemos a vontade de Deus e nós agimos muitas vezes com hipocrisia. Isso é uma das coisas que servem de pedra de tropeço para muitas pessoas se inserirem dentro de uma igreja. Porque ela entende que tantos privilégios e tantas coisas santas são ditas, que quando as pessoas vêm e falam assim, mas não parece que o argumento condiz com a vida. Parece que esse povo não vive aquilo que fala. E parece que o mundo faz eco com Paulo, quando faz essa pergunta para o judeu, faz eco para a igreja hoje, fala assim, por que você ensina os outros, você não ensina você mesmo? Porque você não vive aquilo que você vive ensinando para os outros. Por isso que é tão difícil pregar também para mim essa mensagem. A gente coloca tantas máscaras. A gente, no afã de tentar, de vez em quando, ou agradar, ou disfarçar o nosso pecado, ou fazer tantas coisas, a gente coloca tantas máscaras que a gente vira um hipócrita. E Paulo fala assim, ensina a ti mesmo. E uma das coisas que ele vai listar 3 coisas dessa hipocrisia, ele vai pegar 3 acusações dessa hipocrisia. Ele vai falar no versículo 21, por que não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas, então ele fala de roubo aqui. Depois ele diz, dizes que não se deve cometer adultério, e cometes. Abomina os ídolos e rouba. Então ele falou de 3 coisas, roubo, adultério e idolatria. O judeu naquele tempo, ele entendia o seguinte, já que nós somos um povo privilegiado, nós recebemos tudo isso de Deus, quando eu tratar de negócios com um gentil, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou ganhar o quanto eu quiser nisso daqui. Eles sempre tiveram um problema com balanças, pesos e medidas diferentes. No Antigo Testamento, Deus abominava essas balanças diferentes, que é a tentativa de ganhar um pouquinho mais, fazer com que 1 quilo não pesasse 1 quilo, mas pesasse 800 gramas, para poder, na sua balança, ganhar ali 200 gramas. Eles sempre faziam algumas coisas com os gentios. No povo judeu, ele não recebia tanta fama assim. Não estou falando que todos faziam, não dá para generalizar. Como também não dá para generalizar que muitas vezes... Eu trabalho em banco. Vai fazer 15 anos em banco. E a mesma figura, talvez, o mesmo olhar que o povo lá, e se você for procurar nos escritos romanos, gregos, falando sobre os judeus e da forma com que eles faziam negócio, você vai ver muita acusação de roubo naquele tempo. No nosso tempo, eu trabalho em financeira. Uma das coisas que tem em política na análise de crédito é que nós não fazemos crédito, financiamento para pastores. Porque não tem uma boa fama. Não tem. E sabe o que é isso? E eu vou te falar, dentro dos seus negócios, também as pessoas dizem, fazer coisas com crente é a pior coisa. Muitas vezes as pessoas falam isso. Fazer com crente... Ixi, é pior ainda. Nós somos acusados também dessa hipocrisia. Um povo que era para ser exemplo, pelos privilégios que nós recebemos. Muitas vezes as pessoas não querem fazer negócio conosco. Eu estou falando de você, estou falando de mim. Nós representamos. Os pastores refletem sua igreja, a igreja reflete seus pastores. Nós estamos em queda, muitas vezes, diante da sociedade. Adultério. Era uma das coisas piores que existiam e havia muita acusação também de sacerdotes com problemas em adultério naquele tempo. Eu estava passando numa reportagem onde um homem, acho que ele era vereador e pastor ao mesmo tempo, né? Ele era pastor e também vereador, e ele estava indo para um motel com uma mulher, né, uma prostituta, uma mulher que ele estava pagando ali, e ela filmando, por ser vereador, ela pensou em extorquir ele. Ela falou, vou filmar. E no meio dessa filmagem, ele sem saber, ele disse assim, vamos rápido, porque hoje eu tenho culto à noite. Isso não está longe de nós. Não está longe de você, não está longe de mim. Talvez você tenha até
colocado alguma máscara de fidelidade, mas seus pensamentos não têm sido fiéis. A tua conduta não tem sido fiel. A minha conduta tem que ser revista. Devemos tomar cuidado. Nada que há oculto que não seja revelado. Nesse dia o Senhor revelou para colocar temor dentro da igreja para quem assistiu. Se você procurar no YouTube, aquilo não é para falar, está vendo? Foi pego. É para falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Aí Paulo falou, você que não fala que não é para adulterar, e você adultera? Não é para você cometer idolatria? É inimaginável. Algumas pessoas até entendem que essa parte de idolatria, você que fala que não é para roubar, você rouba os templos e os ídolos, falou assim, deve ter sido traduzido errado. Porque um judeu nem entrava num templo pagão que tivesse idolatria. Como que ele pode ser idólatra, o judeu? Só que o judeu, em suas negociações, ele aceitava a preciosidade que muitas vezes existia num ídolo. Ou então, em suas guerras, ele roubava os ídolos de lá para derreter ou para se aproveitar dos benefícios daqueles ídolos depois de derrotado. Porque enquanto tivesse culto, provavelmente ele não entraria, ou tivesse acontecendo alguma ministração para uma divindade. Porém, ele aceitava essas coisas nas suas negociações. Então ele falou assim, você rouba os templos. Muitas pessoas pensaram que estava até roubando a Deus ou roubando a glória de Deus, mas em suas negociações eles aceitavam essas coisas. Algo em Deuteronômio 7 que proibia. Você não deve aceitar essas coisas, deve achar imundo essas coisas. Aí o pessoal falava assim, eles pregam tanto contra a idolatria, mas aceitam suborno. Seria mais aplicável para nós. Aceitam esse tipo de coisa. Eles estão idolatrando o dinheiro. Eles idolatram a conta bancária. O dinheiro é mais importante para eles. E eles pregam contra a idolatria e vivem uma idolatria. Que Deus tire a máscara da hipocrisia de diante dos nossos rostos. A terceira máscara, a máscara da religiosidade. No versículo 23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Eu gostei da versão da NTLH, que diz assim, você que se orgulha de ter a lei de Deus, está falando para um judeu, nós podemos aplicar aqui que você tendo o evangelho para o cristão, mas você é uma vergonha para Deus, porque você desobedece à lei de Deus. Ter é um privilégio. Não obedecer é um sacrilégio. Um Deus que é santo, que é digno de receber glória, nós servimos muitas vezes de pedra de tropeço. John Murray, ele escreveu um comentário excepcional sobre Romanos, ele disse, transgredir a lei é desonrar a Deus, porquanto privam da honra devida ao seu nome, além de ser um insulto à sua majestade, da qual a lei é sua expressão. O judeu tinha fama de falar uma coisa, ter um argumento e ter uma outra vida. Nós cristãos muitas vezes também recebemos isso. Nós temos um argumento muito bonito, de uma moral muito elevada, de decisões muito sublimes, mas uma vida que não condiz. Aí nós usamos as máscaras da fala, mas de uma vida totalmente fora. Nos gloriamos no Evangelho, nos repousamos no Evangelho. Está tudo certo comigo. Por quê? Porque eu estou salvo. Por que você está salvo? Porque eu estou no Evangelho. E a tua vida não condiz com esse Evangelho? Paulo vai dar uma outra fala para nós. Examine a ti mesmo, para ver se você está verdadeiramente na fé. Não é porque alguém te falou que você está salvo que você está salvo. Não é porque simplesmente você se autoconvenceu de salvação. Examine-te a ti mesmo para ver se está na fé. Paulo está confrontando os judeus aqui. E com isso ele está colocando que se o judeu é confrontado dessa forma, nós cristãos não podemos cometer os mesmos problemas que eles tiveram, a mesma soberba que eles tiveram. Nós devemos ficar humildes diante de tantos privilégios. O resultado, então, no versículo 24, é a blasfêmia. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Hoje disse assim, parece que a gente fala assim, a gente é vitrine, né? A gente não pode fazer nada, se a gente fizer alguma coisa, todo mundo aponta e fala assim, ah lá o cristão, ah lá o que fala que vai para a igreja, que carrega a Bíblia, ah lá falando palavrão, ah lá enganando. Ah lá, é cristão mesmo? Ah lá, eu sei. Falando das nossas mulheres muitas vezes, ah lá, isso daí vai para a igreja, rapaz, mas isso daí tem um fogo. Colocar. É uma linguagem que muitas vezes a gente tira, né, para não ofender demais, né? Mas é isso que nos acusam, não é?
muitas vezes acusam as nossas mulheres. Os homens, num gracejo, numa coisa que não convém aos santos, algo que não convém aos santos, numa linguagem pura, numa linguagem correta, e muitas vezes a gente guarda a linguagem correta aqui, e fica até com vergonha de ouvir algumas coisas aqui, mas falamos lá fora. Isso são máscaras. Isso são as nossas máscaras religiosas. Um argumento muito polido aqui dentro, mas lá fora uma linguagem totalmente errada. A gente gosta de ter linguagem polida aqui, mas lá fora a gente parece que não preserva a nossa linguagem. Então o que acontece? O nome santo, 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 sacrossanto de Deus é blasfemado lá fora. Era blasfemado naquele tempo. As pessoas, se você vê muitos escritos, muitos falavam mal dos judeus por causa dessa separação e dessa soberba deles, por causa desse jeito arrogante de se viver. Muitas vezes a gente se esconde atrás da nossa religiosidade, achando que ela nos salvará. Achando que se eu for uma quantidade de números de vezes para a igreja durante o mês, durante a semana, isso me salva. Você está voltando a ser o judeu do sistema. De que alguma coisa que você faça pelos méritos, ele falou assim, não é por mérito. Sabe o que Paulo está quebrando aqui? Não é por nenhum mérito que você faça. Não é por nada do que você faça que você vai conseguir ser salvo, judeu. Essa religiosidade tem que acabar. Porque uma vida de religiosidade, não estou falando da boa religião, daquela que nos religa a Deus, que é necessário e que nós devemos ter. Estou falando de religiosidade. Aquela coisa fria, mentirosa, hipócrita, cheia de máscaras. Essa é que acaba conosco, que acaba e que faz com que o nome de Deus seja privado de receber a glória que Ele merece. Porque nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, deveria ser assim, olha lá um cristão, por isso que o trabalho foi excelente. Olha lá um cristão, por isso que ele trata bem a esposa dele. Olha lá um cristão, por isso que esse casamento vai até o final, porque ambos são cristãos. Será que é essa visão que o mundo tem? E o fato de sermos cristãos, eles vão falar, esse casamento vai durar. Simplesmente pelos fatos deles conhecerem o Evangelho de Deus. Porque eles sabem que no Evangelho de Deus, esse sagrado matrimônio deve ser preservado. O marido que honra, que chama a responsabilidade para cima de si, eles deviam olhar para os nossos homens cristãos e falar assim, homem que é homem de verdade é um homem cristão, porque é um homem que chama a responsabilidade, que veste calças, que vai para cima, que batalha, que protege a sua casa, que lidera. Olha lá uma mulher cristã, é uma mulher auxiliadora. É uma mulher que ajuda, uma mulher firme, de vibra, inteligente. Por quê? Porque ela conhece o Evangelho. Será que é essa a visão que eles têm de nós? Será que é essa a visão que nós temos de nós mesmos? Que Deus nos ajude a tirar as máscaras. Eu citei aí o John Murray, e ele diz, o raciocínio do gentio seria de que um povo que se assemelha ao seu Deus, os gentios olhando para o judeu, poderia pensar dessa forma. O raciocínio do gentio seria de que um povo que se assemelha ao seu Deus, e se o povo é capaz de cometer tais crimes, soberba, hipocrisia e tantas essas coisas, o seu Deus deve ter o mesmo caráter e deve ser ofendido de acordo com isso. Se o povo dele, que diz que é a extensão, que somos pequenos cristãos, pequenos cristos, se nós fazemos tais coisas, o povo lá fora fala, o Deus dele deve ensinar isso, não é possível, porque olha o que eles fazem. Então eles desonram, falam mal, blasfemar, é a palavra que Paulo vai usar. Eles blasfemam contra o nosso Deus, porque ele entende que se o povo dele não faz, o Deus deles deve fazer as mesmas coisas. Ele é o pensamento daquela época. E que Deus nos ajude a não ser o pensamento dessa época. Para concluir, a quem muito se deu, muito será cobrado. Os privilégios que os judeus tinham, eles foram extremamente cobrados pelos privilégios que eles tinham. Nós, por sermos cristãos, não pense que Deus vai ter 2 pesos e 2 medidas para nós. Deus não terá 2 pesos e 2 medidas. Note se você repousa em Cristo Jesus e somente nele. Não numa religiosidade falsa, não numa aparência falsa, não numa massa que nós vestimos aqui. E se alguém abrir o nosso Facebook hoje, ou se quem conseguiria colocar as fotos de sua semana, ou de seu mês aqui para a gente ver, foto por foto, ou postagem por postagem, o quanto você é autêntico nas suas redes sociais, em sua vida fora daqui. Nós devemos ser um povo que traz glória ao nosso Deus. Um salmista falou assim, longe de mim, Senhor,
atrapalhar qualquer um que venha, ou seja, de pedra de tropeço para qualquer um que venha te adorar. Que nós não sejamos, porque a muito se deu, muito será cobrado, está em Lucas 12, 28. Somos um povo igual aos judeus, regados de tantos privilégios como ele. Nós conhecemos o Evangelho, muitas vezes nos orgulhamos até de ser batistas. Né? Ah, não, estou numa igreja batista. De que igreja que é? Sou da igreja batista. Agora eu estou na igreja certa. Se você fala que você é um neopentecostal, um pentecostal, não há humildade, muitas vezes. Há uma soberba, sei mais do que você. Sei mais do que você. Temos a Bíblia, a revelação de Deus, mas esses privilégios que nós temos não é para colocar a gente numa posição de vantagem. O convite aqui, a resolução para tirar essas máscaras, não é para que você resolva isso, porque eu não espero que nenhum homem consiga se resolver fazer isso por si só. Nós não conseguimos. Nós conseguimos colocar mais máscaras. Mas hoje o convite tem uma resolução, para ter uma resolução, tem a resolução de vir até Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele é 100% verdadeiro, 100% sincero. Ele é santo, santo, santo. Ele pode ajudar você e a mim, pobres pecadores, pobres mortais. Ele falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo, e tomai sobre você o meu jugo, que é leve e é suave. Deus falou assim, por mais pecador que nós sejamos, Ele falou assim, eu não vim buscar pessoas saudáveis, que não usem máscaras. Eu sei que toda a humanidade tem usado máscaras. Eu sei que muitas pessoas que frequentam igrejas têm usado máscara. Ele falou assim, eu vim buscar os doentes. Porque não é as pessoas boas que precisam de um médico, são as pessoas doentes. Você está doente? Está precisando tirar algumas máscaras? Resolva hoje, em nome de Jesus Cristo, a vir até Ele. Vamos orar? Ao Teu nome, toda a honra e toda a glória, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a trazer glória ao Teu nome, a trazer honra ao Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ser pedra de tropeço, a não caminharmos, Senhor Deus, como se não tivéssemos luz para saber qual é a Tua vontade. Diante do pecado, Senhor Deus, o Senhor deixou claramente qual é a sua vontade, não peques. Seja santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Trabalhe em nós nessa santidade tão gloriosa sua, Deus. Nós viemos ao Senhor como pobres e miseráveis. Nos ajuda, nos dê novas vestes. O Senhor já tem trabalhado e já tem salvado a tantos, tirando das trevas para a maravilhosa luz. Ajuda, Senhor Deus, aqui a uma igreja a viver, que estamos vivendo em PG, Pai. A colocar, Senhor Deus, o Teu Evangelho em prática nesses ambientes. Nos ajude, Senhor Deus, a refletir a Tua imagem nesses pequenos grupos, Pai. Grupos de comunhão, grupos onde mulheres e homens, Senhor Deus, com seus dons, ajudam um ao outro. Nos ajude a ser autênticos, Senhor Deus, em todas as esferas da nossa vida. No trabalho, nos ajuda a ser honestos. Nos compromissos financeiros, Pai, nos ajude a pagar em dia. Nos ajude, Senhor Deus. Entendo da nossa responsabilidade, mas eu clamo agora por ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus, que essas responsabilidades venham à tona para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.